Vídeo novo para comentar do dorama do momento que chegou da Netflix. Quer saber de romance de irmãs gêmeas que acabam trocando de lugar, alternando entre a cidade grande e o interior? Conto tudo para vocês depois da vinheta, então vem comigo para saber por que vale a pena assistir esse dorama. E estamos de volta, Doramers, e sim, vamos falar da história do momento que chegou na Netflix, contudo já garantindo apenas com o primeiro capítulo o top 2 dos mais assistidos desse final de semana. Muito prazer, eu sou o Doramers e aqui é o canal onde você sabe tudo sobre os dramas do momento. Astros queridinhos, onde assistir esses doramas maravilhosos e principalmente quais são as notícias que estão aí trazendo cada vez mais novidades e acrescentando tudo de bom no universo dos doramas. Claro, com uma pitada de polêmica aqui e ali, porque sim, se isso te afeta a gente, conto aqui pra vocês no canal. Então, fica muito à vontade para deixar aqui embaixo o seu comentário se você já começou a assistir Uma Desconhecida em Seul, porque eu vou contar para vocês os nossos principais melindres, as principais características que estão tornando essas histórias, na verdade, esse dorama tão incrível e tão único, porque parece que a TVN novamente acertou a mão e está trazendo pra gente um doramão, é isso mesmo. Depois de você deixar aqui o seu comentário, não se esqueça, pode ser que o sininho esteja desativado, então para não perder as notificações, mantenha ele ativado certinho, Doramers, e fique à vontade, porque toda semana tem vídeo novo. E eu já começo contando para vocês que essa história traz o retorno do ícone Park Bo-young. Vocês sabem que mais recentemente ela esteve no dorama Um Amor de Cinema, que tem sim resenha aqui no canal que você pode assistir. E essa história é completamente diferente. Pois é, Doramers, temos aqui uma história sobre expectativas e perspectivas a respeito da família e o peso que os pais colocam nos seus próprios filhos e como isso pode acarretar toda uma construção de personalidade e também impactar no futuro de todo mundo. É isso mesmo, não só dos filhos, mas também desses próprios pais. E é com esse desafio que Park Bo-young vai interpretar não uma, mas duas personagens, as gêmeas Mire e Mi-jin. Eu já conto para vocês que desde o nascimento a gente começa a entender que sim, elas foram escolhidas e têm os seus futuros na palma da mão, podendo mudar depois que cada uma começa a entender o que realmente quer da vida. Mas não foi bem isso que foi planejado não. Olha só, Mire representa futuro, Mirin representa expectativa, ou até mesmo a palavra desconhecida. Seria então um futuro desconhecido, como o próprio tema do dorama traz pra gente, mas acontece que a irmã mais velha deveria receber o nome Mi-jin e a mais nova Mire, mas justamente ficou trocado na hora que as crianças nasceram por conta de escolha dos próprios pais, e isso acabou acarretando no próprio futuro das meninas daí pra frente. Elas eram bem parecidas em praticamente tudo. O que mudava um pouquinho aqui e ali era, na verdade, o estilo de cada uma, e com o tempo, com o crescimento, a adolescência, a personalidade acabou então acentuando essas diferenças. Entretanto, Doramers, principalmente na época da infância, nem a própria mãe das garotas conseguia fazer com que essas diferenças ficassem suficientes para ela distinguir quem era quem nessa história. Somente o pai, que era responsável por ficar a maior parte do tempo cuidando dessas meninas, ele tinha emprego que trazia para ele uma certa comodidade e facilidade para poder ficar mais tempo com as próprias filhas, e também a avó das meninas sabia diferenciar elas sem nenhum tipo ali de destaque específico focado em uma característica, ao contrário da mãe, como eu contei para vocês, que sim, vem de um outro dorama, O Amor Mora ao Lado, que inclusive tem resenha aqui no canal, mas aqui ela, além de fazer uma mãe que não sabe muito sobre as suas próprias filhas, dessa vez também trabalha muito, só que ela não é uma pessoa internacionalmente reconhecida como lá no outro dorama. Aqui ela sim trabalha e trabalha para poder sustentar a própria casa. Uma Seul Desconhecida traz pra gente muitos outros personagens que vão acrescentando no decorrer da história, mas o foco dessa história, na verdade, é o peso e as perspectivas que cada um acaba colocando nos seus próprios filhos, nos seus familiares, e como isso acaba também moldando pra gente a personalidade, a perspectiva de cada um. Acontece que a Mire era uma garota muito inteligente que era mais dada para os estudos, tanto que ela era praticamente o número 1 da escola em tudo quanto era disciplina. Já a Mi-jin
ficava um pouco mais para trás, um pouco mais retrógrada nessa questão de aprendizado, nessa questão de se destacar na própria escola. Isso tudo na primeira fase do dorama. A gente tem a nossa própria protagonista Midin. Sim, a história deixa claro pra gente, pelo menos a princípio, que nós temos uma gêmea que é mais protagonista que a outra, que é a irmã mais jovem, a Midin. E nesse caso, ela mesma começa narrando toda essa história, que as duas eram muito parecidas, e com esse distanciamento da personalidade a gente começa a ver como o peso da vida foi atribuído a ela, até que a gata finalmente conseguia encontrar um espaço que era só seu e era nos esportes. Ela estava se destacando em tudo e finalmente ela começou a sentir o reconhecimento do Doraemers. Entretanto, infelizmente ela acabou se lesionando e ela não pôde ser um grande destaque da Coreia, porque vocês sabem, eles colocam muita expectativa e dão oportunidade para os jovens a respeito dos esportes, e a gente está vendo isso aí nos doramas. Se a gente voltar um pouquinho, começamos a entender então que essa ligação das gêmeas é muito forte desde a infância, que uma se passava pela outra, tinha uma espécie de brincadeira nesse sentido, e quando uma queria fazer uma coisa que a outra não gostava, elas entravam em um acordo de irmãs. E sim, desde pequenas elas tinham essa espécie de comunhão muito forte. Entretanto, isso foi se perdendo com o tempo, principalmente quando a mãe começou a descobrir a travessura de uma delas. E como castigo, ela acabou cortando o cabelo de uma das filhas, que sim, graças a Deus não trouxe nenhum tipo de trauma, só trouxe mesmo um diferenciamento de uma para outra. Isso também estava ligado ao fato de que elas tinham perdido o pai há algum tempo, e ele era o responsável por fazer essa diferenciação, porque ele sabia as características e a personalidade de cada uma só de olhar para as meninas, mesmo que elas estivessem ali iguaizinhas. Uma outra pessoa que surgiu depois, que também tinha esse toque de diferenciar uma outra, era o personagem masculino dessa história. Osu, vivido pelo Ji-won, que vocês sabem também tem doramas incríveis na Netflix. O mais recente dele que foi disponibilizado é The Judge from Hell, o Juiz do Inferno, que tem a participação, o protagonismo do Ji-sang, maravilhoso, que também tem resenha aqui no canal. Mas aqui ele faz um papel completamente diferente. E se eu comecei contando para vocês que essa história traz essa perspectiva um pouco mais aí voltada para a família, na verdade nós temos uma história de cura que aborda vários temas, e esse primeiro momento foi regado aí pra gente de flashbacks, e a gente começa a ver que ele era um jovem muito recluso dentro de si mesmo, com a perspectiva voltada muito para a sua personalidade, mais caladinho, mais quietinho, mais centrado, porque na verdade quando ele era menor ele sofreu, mais jovem ainda, mas ele sofreu um acidente que acabou levando a audição de um dos seus ouvidos, e isso fez com que ele ficasse uma pessoa ainda mais reservada. Entretanto, um dos grandes plot twists dessa história é como o mercado de trabalho faz com que pessoas acabem tendo que aflorar aí características para conseguir sobreviver. Ele, por exemplo, já tinha aí uma forma de conseguir ouvir as pessoas mesmo tendo a audição prejudicada, que era ler os lábios, fazer a leitura labial para entender o que as pessoas estão falando, mesmo que elas estivessem um pouco mais distante. E isso também, além de, claro, conviver com as irmãs, fez com que ele vislumbrasse de forma tão única essa diferença e o que as pessoas queriam dizer com a sua postura corporal. Por isso que ele entendia muito bem quem era quem dentro dessa história. E sim, ele muito provavelmente vai ser o nosso par romântico de uma das irmãs, que por enquanto, sem spoilers aqui, né, Doraemers? Só contando pra vocês a história, que vai trazendo pra gente um certo peso no caso da vida da Midin, porque a mãe, ela chega a ser até tóxica em determinados momentos, porque essa menina, além de ter esse acidente e não conseguir desenvolver a sua vida esportiva, ela sim, continuou trabalhando em diversos empregos que ela achava, e no primeiro momento a gente vê que ela é uma faxineira na escola onde ela se formou no ensino médio, e a mãe é uma cozinheira nessa mesma escola, só que a mãe não quer que as pessoas saibam quem é a filha dela na verdade, apesar de que algumas pessoas na cidade saibam, ela na verdade fica meio que com o pé atrás para não ter aí essa vergonha demonstrada, e o dorama não tem medo de expor isso pra gente não. Olha só, essa mãe tem receio a respeito da sua filha, porque ela já tem uma carga de fracassado imposta por ela mesma, e a gente começa a ver que essa menina
não é fracassada nem nada. Olha, ela trabalha, e não é pouco não, doramas, ela trabalha em supermercado, ela trabalha em meio período, justamente fazendo uma faxina, substituindo uma pessoa, ela é super humana, ela não quer passar por cima de ninguém e ela só quer ganhar o seu dinheiro, porque na verdade a história ainda vai mostrar pra gente que 30 anos, sim, novamente a parede dos 30 bate no dorama, mostrando pra gente que algumas escolhas elas são feitas em determinada idade e que quando você vai se aproximando dos 30 torna-se ainda mais crítico optar por algo ou não, e essa é uma chamada de atenção que a própria mãe faz para a filha, tentando levar ali a gata na rédea curta. Entretanto, nós temos o outro lado da história que começa a demonstrar para a gente uma pegada ainda mais voltada para um mercado de trabalho empresarial. A filha, então, que desistiu de passar em concurso público, estava trabalhando em uma empresa que tem o pezinho lá no governo também. É como se fosse uma espécie de estatal de capital aberto, digamos assim, no Brasil, para ficar mais fácil de entender. Só uma comparação, doramas. Nesse caso, ela dificilmente seria mandada embora. Entretanto, era uma daquelas garotas que sim, ela fez o seu papel, conseguiu este emprego e ela só queria chegar no trabalho, fazer as suas coisinhas e ir embora sem muito envolvimento, sem muita encheção de saco, como todo trabalhador. Entretanto, doramas, ela começa a ver muitas injustiças acontecendo com uma pessoa muito próxima, a sua gerente, a sua coordenadora, e sim, ela acaba de fato recebendo muitos abusos no trabalho dessa coordenadora, ao ponto de não suportar e fazer uma denúncia, é isso mesmo. E é aí que a gente vê uma outra face complicada desse dorama. Pessoas poderosas, elas podem manipular outros para que essas denúncias elas caiam e não prejudiquem a empresa. E a gente vê que a Mireia, apesar de ser uma pessoa simples, humilde, profissional, ela acaba então tomando de literalmente as dores dessa mulher e vai lá e endossa o comportamento da sua gerente, afirmando que sim, ela sofreu assédio no trabalho e que essa averiguação deveria prosseguir. Entretanto, a sua supervisora imediata, ela simplesmente sai do emprego, coisa que ela não teria feito. Ou seja, esse papel então da denunciante acaba caindo nas costas dela. E isso faz com que todo mundo do emprego faça uma espécie de bullying em separação com ela. Ou seja, ela chega lá, trabalha, só que na verdade ela não faz nada. Ela fica olhando o dia inteiro para a tela porque na verdade eles usam uma desculpa que ela poderia usar justamente as tarefas como também um apontamento de abuso dentro de toda aquela análise, aquele dossiê que traz a perspectiva do que aconteceu para ela ter feito ou na verdade endossada e ser agora a grande assinante dessa denúncia. É uma espécie de separação mesmo, doramas. É assim, tipo, já que eu não posso te mandar embora, eu vou te deixar quietinho aí no canto. Ninguém vai dar papo pra você e você vai sofrer por ter denunciado. Olha que pesado. Além dessa história, como eu já contei pra vocês, trazer pra gente um outro lado também, que é a parte mais empresarial. Pessoas que sim, têm uma deficiência física trabalhando e trabalhando profissionalmente ou até mesmo melhor do que pessoas que não teriam uma limitação física. Temos o lado das pessoas que sim, poderiam fazer o seu melhor, mas não fazem, muito pelo contrário, doramas. Essa história é riquíssima, traz pra gente virada após virada, e a gente começa a entender que justamente esse amigo que eu contei pra vocês lá do ensino médio, que morou justamente no Seul, foi pro interior e agora tá cursando aí a sua vida profissional em Seul, encontrou também com a Mire em Seul. E neste caso, como eu contei para vocês, essa história é muito boa. As viradas, elas são equilibradas e você não fica de saco cheio de toda hora estar no interior e para Seul. Na verdade, é muito bem pensado e há muito tempo a TVN não consegue fazer um recorte tão interessante e tão equilibrado desse dorama sem dar tantas quebras. E a gente começa a perceber então que, de fato, este homem, por ter essa característica moldada pela vida, acaba percebendo que tem algo de errado com a Mire, sim. Ela está se sentindo pressionada e a irmã, por uma coincidência, digamos, também vai levar uns lanchinhos que a mãe preparou para a irmã, e neste caso ela também percebe através do papo. Isso é muito importante, doramas. Fica aí a dica. Se a pessoa está falando muito insistentemente de algo que não seria saudável, como por exemplo, se afastar do emprego de uma forma proposital, ou até mesmo causar um acidente para que ela tivesse uma espécie de alívio, inclusive o dorama traz isso pra gente de uma forma muito clara. Ela não queria se punir, ela não queria tirar a própria vida de
de forma alguma, muito pelo contrário, ela só queria um alívio, não viver mais nessa situação, pelo menos até chegar o tempo dela ter de fato um posicionamento melhor no trabalho e que essa situação caísse por terra. Por isso, inclusive, é um dos motivos que o dorama aponta o fato dela ter tirado essa reclamação, essa denúncia, porque ela queria viver em paz dentro do seu trabalho. Mas a gata não estava nem suportando, estava a ponto de ter um burnout, e a gente tem uma cena linda, equilibrada, e obviamente Park Bo-young arrasou demais, mostrando toda a emoção, vivendo as gêmeas. Uma é completamente diferente da outra e você consegue distinguir, mesmo que elas estejam vestidas iguais, de uma interpretação incrível do Doramas. Tem a parte que ela acaba salvando uma irmã, mas tentando salvar a irmã, ela acaba também se lascando, uma cena lindíssima, e a gente começa a ver então que ela, na verdade, sempre foi, apesar de Mi-jin ser a irmã mais nova, ela assumiu o papel de irmã mais velha depois de ter nascido, cuidando da irmã, que quando não conseguia resolver os seus problemas, ela ia lá e trocava de lugar com a gata. E é isso que vai acontecer pra gente logo no primeiro capítulo. Elas fecham esse acordo simplesmente para dar tempo dela passar por essa situação. Entretanto, a gente já sabe que elas têm a personalidade bem diferente uma da outra e as coisas não vão ficar por isso não. Temos aí uma gata que vai fazer as coisas do seu jeito, mas ainda assim vai tentar ajudar a sua irmã. Obviamente as coisas também vão começar um pouquinho de ter a sua diferença lá no interior, e a gente vê a gata então, que era faxineira, descobrindo esse lado da mãe que também cuidava das filhas, mas teoricamente só tá de longe ali tentando agradar a filha porque ela se sente culpada, e isso foi dito pra gente com todas as palavras nesse dorama. Agora ela começa a entender de fato que a vida da irmã, apesar de ter tantos trabalhos, é a vida que ela queria, uma vida mais adequada, mais confortável, e é sobre isso o dorama. A história é interessante, obviamente. Aí fica aquele gostinho pra gente de um romance sendo desenvolvido com o amigo da época da adolescência, que agora se tornou um advogado em Seul, e provavelmente vai ter o pezinho dentro dessa investigação, que com certeza vai trazer pra gente mais e mais lições de cura dentro desse dorama. Obviamente, assim que tiver mais episódios, se vocês quiserem, o canal vai trazer para vocês. Mas, lembrando, são 12 capítulos, então ainda tem chão daqui pra frente, mas esse dorama, Uma Desconhecida Seul, pode figurar entre os melhores do ano. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam a respeito dessa história, porque sim, a qualquer momento a gente vai estar de volta com muito mais, pessoal. Então, até a próxima, um grande abraço para todos e tchau!